sejam todos muito bem-vindos ao VVV, Vendas Velhos e Vinhos. Eu aqui do lado do meu grande amigo Zé, de mais de 30 anos. Seja bem-vindo, Zé, de novo. Muito obrigado. É um prazer. Legal. Muito bem, pessoal. Olha só. Primeiro lugar, quem está chegando agora, assine o nosso canal, ativa a notificação, por favor. Assim você vai receber informação quando a gente publicar uma coisa nova. Curte a gente, porque isso vai ajudar a fazer essa nossa mensagem ser disseminada ali pelo YouTube, pelo algoritmo. Compartilha com seus amigos e comente. Critique. Critique positivamente ou até negativamente. São sempre bem-vindas as críticas, sejam todas elas quais forem. Além disso, eu queria ressaltar mais uma vez que nós estamos aqui direto dos nossos estudos da Red Minds, que é o nosso parceiro que nos fornece um estúdio, toda a tecnologia para a gente gravar os nossos vídeos. E também queria chamar a atenção para os nossos amigos, a Simone e o Bira, da Vino do Sul, que nos fazem a curadoria e nos fornecem o vinho que a gente abre ao longo do nosso podcast. Com isso dito, vamos para o assunto de hoje, Zé? Vamos lá, qual que é o tema de hoje? Nós vamos falar sobre diferenciais competitivos, que é um negócio super importante e interessante, mas tem algumas pegadinhas que eu queria trazer aqui para vocês. Para você, Zé, e obviamente para todo mundo que está aqui nos assistindo, né? Porque uma das coisas que eu mais encontro no cliente quando eu vou conversar com ele, quais são os seus diferenciais? Não, porque a nossa qualidade é um diferencial, o nosso atendimento ao cliente é um diferencial e blá, 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 blá. E aí eu pergunto, mas deixa eu fazer uma pergunta. A nossa qualidade é superior à qualidade dos nossos concorrentes? Não, é tão boa quanto. Aí eu falo, bom, então nós estamos com um problema. Porque se a gente falar... é diferente... Pois é, porque diferenciais vem da palavra diferente. Exato. Se é diferente, não pode ser igual. E se minha qualidade é tão boa quanto do meu concorrente, significa que não é um diferencial. Ou seja, eu vejo muita empresa, Zé, que acha que tem diferencial, e quando você vai espremer, não tem. E aí fica reclamando que fica brigando por preço, jogando o jogo da commodity. E aí tem o mercado que você está também, né? Porque é importante isso. Existem mercados que os diferenciais entre os participantes são muito pequenos. Então, esse é um mercado que você vai ter uma competição muito grande, você vai brigar por preço e você vai ser trocado se o cliente acordar de manhã de mau humor. Ou seja, você está jogando o jogo da commodity. É. E veja bem, não tem nada errado de jogar o jogo da commodity. Você só tem que saber, né? Desde que você saiba, esteja preparado, tenha estrutura de custo para lidar com ela. Não vem falar que você tem diferencial. Exatamente. Por quê? Porque olha só, quando a gente fala em diferencial, pessoal, tem 4 características fundamentais que você precisa encontrar para de fato você ter um diferencial. Você precisa ter algo que seja reconhecido pelo cliente, ou seja, você tem um negócio que é completamente diferente, mas para o cliente, ó, não tem valor nenhum. Não adiantou nada. Não é considerado um diferencial competitivo. Além de reconhecido pelo cliente, tem que ter foco. Não existe nenhuma empresa que tem diferencial que atende a todos os clientes, que você pode imaginar. O diferencial é sempre segmentado, focado. Para alguns segmentos de clientes, aquilo é importante, para outros não é. Então tem que ser reconhecido pelo cliente, tem que ter foco, tem que ter singularidade, ou seja, eu tenho, os outros não têm. E por fim, você precisa ter uma mensagem consistente. Você tem que estar o tempo inteiro reforçando aquilo para que ele tenha potencial. E eu dividiria, Flávio, em 2 partes. Gente, ó, só para você saber, a gente não prepara nada aqui, tá? Então, a gente fala as coisas de improviso mesmo pela nossa experiência. Então, eu estou trazendo, dividi em 2, por quê? Porque você pode ter um diferencial muito grande em como você vende, mas não no depois como você entrega. E aí é um problema, você precisa saber muito claramente isso. E eu vou te falar um exemplo. Imagina que você tem uma equipe de vendas muito boa, pessoal que já conhece o teu produto, o teu serviço, sabe falar dele, tem bons contatos, sabe ser persuasivo, escuta bastante, tudo de bom para a área de vendas. Esse cara provavelmente vai vender. Mesmo o seu serviço ou o seu produto não tendo tanto diferencial. Ou não tendo nenhum, eventualmente. Então o teu diferencial é a venda. Claro. Aí quando você vai implementar o seu serviço ou entregar o seu produto, o cliente não vai ver diferencial. E ele pode ter uma decepção. Porque você vendeu tão bem que quando ele recebe, isso não acontece. E o que eu quero dizer com isso? Você precisa pensar nessas 2 partes, nesses 2 momentos,
e nessas duas etapas da vida do teu cliente. Então deixa eu diferencial pegar, na venda e o diferencial no que você entrega. pegar esse gancho por mais uma pimentinha. Vamos supor que é exatamente isso o caso. Então você tem um diferencial porque a tua capacidade de venda, a tua qualidade de venda é sensacional e esse é um dos dois diferenciais. O teu produto ou serviço não tem diferencial nenhum, portanto o teu cliente eventualmente pode ficar decepcionado, mas você pode ter um terceiro elemento nessa história que você pode tentar recuperar o diferencial da vendas, que é o pós-vendas. Então imagina que de fato o meu produto não tem grande diferencial. Não tem diferencial nenhum, igualzinho a qualquer concorrente. Mas de repente eu posso estruturar um relacionamento contínuo com esse cliente, ali no pós-vendas, que você recupera o diferencial da vendas no dia a dia em que você se relaciona com ele. Então se você colocar esse terceiro elemento, você consegue sustentar o teu diferencial, mesmo que o teu produto ou o teu serviço não tenha. Eu pensei agora num cliente meu, que é uma concessionária da marca de automóveis Honda. É muito interessante, porque eles vendem muito bem, porque eles têm um diferencial em vendas muito bom, uma equipe muito forte, é uma equipe analítica, é uma equipe que, enfim, tem vários predicados, por isso que eles vendem bem. Mas no final tem outras concessionárias que vendem Honda igual. No final entregam Honda. Pelo mesmo preço. Entregam Honda igual. E aí eles começaram a fazer um trabalho de pós-venda muito interessante ligado à venda. Então é o seguinte, se você comprar tal coisa, a terceira revisão você não paga. Pois é. Então olha só. Eles estão recuperando exatamente o que eu falei. Só na terceira. A primeira revisão o cara vai pagar, a segunda ele vai pagar. Paga um pedaço, né? Porque tem a gratuita de fábrica e tal, troca de óleo e tal. Mas a terceira vai ser 100% free. Como a gente costuma dizer no Vasco. Então, poxa, você quer comprar o carro lá? Pois é. Eu tenho um cliente muito parecido com essa história, nada a ver com o teu negócio que você está trazendo, mas muito parecido, que é exatamente isso. Ele é um desenvolvedor de software. E honestamente falando, o software dele é tão bom quanto outros softwares concorrentes dele. Só que o que ele tem que faz toda a diferença? A capacidade de vender bem e depois o suporte que ele dá. O software em si é tão bom quanto qualquer outro. Tem uma característica eventualmente um pouquinho melhor, outra um pouquinho pior, mas a diferença é discutível, exatamente, é questionável no mínimo. Mas o suporte que ele dá para o cliente, para o usuário, na hora que ele vai usar, quando ele tem um problema, faz toda a diferença. Por isso que eu quis trazer esse terceiro elemento, porque muitas vezes o diferencial competitivo que uma empresa pode ter, pode não estar no produto. Pode estar no mas pode estar nos periféricos, vamos chamar assim, nos serviços periféricos, mas que são fundamentais no final do dia. Então isso é super importante. E você vê isso em tantos mercados, né? O mercado de ar-condicionado, por exemplo. É fácil de você comprar, já começa a ficar difícil de entregar. E a instalação, então? É um E a instalação? Parto. Porque normalmente quem vende não instala. Você tem que usar um terceiro. Tanto é que olha que interessante, né? Eu fui comprar aparelhos de ar-condicionado lá para a casa da praia, que meu sogro mora na praia, fui comprar aparelhos de ar-condicionado para pôr na sala. E sabe por onde eu comecei? Pelo instalador. Depois que eu contratei o instalador, eu falei, escuta, qual ar que você me recomenda? Ou seja, eu decidi a marca porque eu escolhi o instalador primeiro. Por quê? Porque eu sei que instalação é um pepino. Ainda mais na praia. Então eu fui procurar alguém que era super recomendado, que eu achava que não ia me dar dor de cabeça. Inversão, né? Completamente. Ou seja, quem decidiu a marca do ar-condicionado que ia comprar não foi a empresa que fabrica o ar-condicionado, que tem um produto mais silencioso, gasta... Não, foi o instalador que falou, eu recomendo essas 3 marcas. Dessas 3 que você achar mais barato, compra. Você acabou de falar de uma possível estratégia boa para uma empresa entrante no mercado de ar-condicionado. Por exemplo. Fazer a entrada dela pelos instaladores. Para eles poderem sugerir e ganhar uma comissão. Ou mais do que isso, ter instaladores credenciados, recomendados, que ela inclusive garante a qualidade da instalação, mas que, enfim, tem, bom... Então, mas olha só, na verdade a gente está falando do diferencial. Por quê? Se eu sou uma empresa de ar-condicionado que vou entrar hoje no mercado, qual vai ser meu diferencial? Claro. Os instaladores me amam. Exatamente. E aí, olha só, isso traz um outro ponto que eu queria trazer aqui pra gente, quando a gente fala em diferencial competitivo, porque, de novo, a gente, para discutir diferencial competitivo, a gente tem que entender os atributos de valor, quais são as características que o meu produto ou serviço tem. E aí a gente tem que criar uma matriz que eu costumo chamar, que é a matriz de importância e desempenho. Então você, por um lado, você tem que olhar o seguinte, este atributo X, você tem que classificar ele, se ele é pouco importante para o cliente, qualificador ou ganhador de pedido. Por quê? Vamos supor que eu tenho um atributo de valor que é pouco relevante para o meu cliente. Qual a importância dele?
Nenhuma, porque o cliente tanto faz. Agora, vamos usar o mesmo exemplo de ar-condicionado. Claro. Eu tenho aquele negócio no ar-condicionado que faz assim. Isso. Todo mundo tem. Exato. Isso não é um diferencial. Não é um diferencial. Né? E é pouco relevante para o cliente. É pouco relevante, você vai ficar balançando se você poder fixar na posição que você quer. Né? Então, de novo, você tem que qualificar o teu atributo entre pouco relevante, qualificador e ganhador de pedido. E por outro lado, você tem que olhar para a concorrência. Esse atributo, eu sou pior que meu concorrente, sou igual ao meu concorrente, ou sou melhor que meu concorrente. Por quê? Aí eu tenho um ponto, Flávio. Vamos lá. Nós trabalhamos para o mesmo santo. A gente trabalhou numa empresa que era do Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, e ele batia muito na gente, muito, dizendo o seguinte: não olhe para o concorrente. O tempo que você pensa no concorrente, você para de pensar no cliente. E ver o que o cliente precisa. Se nós estivermos entregando exatamente o que o cliente precisa de maneira melhor, a gente não precisa olhar no concorrente. A gente foi educado, né, porque a gente estava no começo da carreira com isso aí. Ele ia além, né, Zé? Ele ia além, ele fala o seguinte: muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer, o que ele precisa. Nós temos que explicar para ele o que ele precisa. Isso. Ele falava isso também. Eu não acho, eu uso isso até hoje em algumas situações. Mas eu acho que a verdade não é só aí. Concordo. Mas a gente tem que entender até que ponto é bom olhar a concorrência. Porque se você só olha a concorrência, você começa a ser um follower. Por isso que eu estou falando que a matriz leva as duas perspectivas. E assim, eu concordo com o Mike Bloomberg em alguns aspectos, mas não é todo tipo de negócio que isso é verdade. Não é toda situação que isso é verdade. Eu acho que para a característica do negócio da Bloomberg, uma empresa de alta tecnologia, que disruptou o mercado de informações e análise financeiras e que tais, eu acho que fazia muito sentido. Tem outros negócios que você tem que se olhar um pouquinho para o concorrente. Mas por isso que tem que olhar a matriz, as duas coisas. Olha para o cliente, é pouco relevante qualificador ganhador de pedido, e olha para a concorrência. Sabonete, né? Exato. Como é que você não olha para o concorrente? Exatamente. Como é que você não vai olhar para o concorrente, para o sabonete, ou mesmo a tua empresa, Zé? É verdade. Mesmo a tua empresa, quer dizer, a tua empresa você precisa olhar para o que o concorrente está fazendo também. Uhum. Agora, de novo, se você só olhar para o concorrente, e aí você parou de olhar para o mais importante. A gente falou já alguns episódios atrás da importância de você entender a fundo o cliente. E assim, honestamente falando, se você tem tempo para olhar só para uma coisa, olha para o cliente. Se você não tem tempo de olhar para os dois, foca no cliente. Mas se dá tempo, dá uma olhadinha para entender o que o concorrente está fazendo, porque pode ajudar. Porque pode ajudar e pode ajudar bastante. Então, na hora que você cria essa matriz, você descobre, opa, pera um pouquinho, tem um atributo de valor, que é qualificador ou ganhador de pedido para o meu cliente, ou seja, é nisso que eu posso ganhar ou perder o pedido, e eu sou pior concorrente. Opa, se eu não melhorar esse atributo, eu não vou ganhar o jogo. Por isso que é importante olhar para o concorrente de vez em quando também. Uhum. Por quê? Porque aí você tem que pôr muito recurso. Já falei antes, recursos. Pessoas, tempo, dinheiro. Temos recursos limitados e opções de alocação ilimitada. Como que eu faço a alocação ótima de recursos? Então eu descobri que tem um atributo que é ganhador de pedido para o meu cliente, ideal, que eu quero vender, meu concorrente é melhor, eu tenho que pôr um monte de recurso. Porque imagina que eu tenho um outro atributo que para o meu cliente é relevante e eu sou melhor que o meu concorrente. Quanto recurso tem que colocar aqui? Nenhum. Porque eu tô um excesso. Eu já devo ter posto mais recurso do que devia, porque para o meu cliente é pouco importante e eu sou melhor que o meu concorrente. Mas o cliente não vai decidir por conta disso. Então, a gente entender isso é fundamental para a gente buscar a alocação ótima de recursos. Eu acho que o meu atributo é sede e eu vou abrir o vinho. Eu acho que o atributo está correto, abre o vinho, que vai ser uma ótima coisa que você vai fazer. Afinal, está na hora da gente molhar a garganta. Eu já molhei com água, agora eu acho que não vou molhar com vinho. O que temos aqui? Zé, nós temos aqui um vinho da 295 de novo. Esse vinho da 295 é um Merlot. 295 é uma vinícola que a gente já tomou vinhos anteriormente aqui no nosso podcast. Mais uma vez, Bira, Simone, muito obrigado, Vinhos do Sul, que nos fornecem e fazem a curadoria. Esse aqui é um Merlot de Pinto Bandeira, ali na região das Serras Gaúchas, uma região super interessante, 100% varietal. Inclusive, o Merlot é uma das poucas castas no Brasil que a gente tem o que a gente chama de denominação de origem, né, a DO. Né? Pinto Bandeira, inclusive, é DO de Merlot. É DO de Merlot.
Esse Merlot ele fica 14 meses em barrica de carvalho francês e americano, então tem uma mescla, tá? Tem 13,5 de álcool, e segundo aqui a ficha técnica do pessoal da Cave 295, até 5 anos de guarda é um tempo bom para a gente guardar esse Merlot. Ele é 2022, nós estamos em 2025, então esse é um Merlot que podia mais 2 anos, segundo eles, ele ia estar chegando no auge do seu amadurecimento. O nome do vinho é Cadillac, porque eles gostam de carro. Exato. Acho que o último que a gente abriu aqui, acho que era o Dodge RT. Dodge RT, que eu falei que o meu pai teve quando eu era criança. Isso. Para vir do Rio de Janeiro, mas eu vomitava, de Jabaquara. De novo você pôs muita rolha. Tira um pouquinho, você vai aprender um dia. Tira, você pôs demais o saca-rolha, Zé. O Zé, isso que ele diz que gosta de vinho, gente. Ele não sabe usar um saca-rolha, gente. É uma vergonha. É que esse aqui... É uma vergonha de sabe. Isso é um abridor bifásico. Claro. Como é que um cara faz um abridor bifásico? Abridor bom. O negocinho aqui, ó, ele divide em 2. É porque o Zé não sabe, ele está aprendendo, ele está começando agora no mundo. Zé, faz uma coisa útil, serve o vinho aí pra gente, vamos experimentar esse nosso Merlot de Pinto Bandeira da Cave 295. Isso aqui não... Melhor saca-rolha que existe na face da terra, um Le Creuset. Você começa assim. Le Creuset. Olha a cor, olha o rubi dele. Meu Deus do céu. Olha que coisa linda a cor desse vinho. Mas eu achei ele meio... como é que eu posso falar? Laranjado, né? Mas é porque ele está começando a envelhecer. Se bem que para 2022 não deveria ser tão laranjado, mas talvez seja barrica de carvalho, Zé. 18 meses de carvalho, né? Tem nariz, tem madeira aqui, hein? Tem uma madeira bem interessante no nariz, hein? Estranha essa sua frase, mas tudo bem. Zé, olha pra minha napa, Zé. Eu entendo, de nariz eu entendo, cara. Damos saúde. Bom vinho, dá pra notar que ficou em barrica mesmo. Delícia de Merlot. Merlot. Dos bons. Essa parte aqui, vinhos, realmente é muito boa. Taninos maravilhosos, uma acidez, ó. Muito legal. Uma persistência. Recomendamos. Bira, Simone, mais uma vez, acertaram na mosca. Quando eles erram, né? Até hoje, acho que eles não erraram nenhuma vez com a gente, hein? E olha, eu já compro vinho deles há muitos anos em casa. Metade da minha adega, eu tenho bastante vinho em casa, metade da minha adega são vinhos nacionais. E eu diria que 90% dos vinhos nacionais que eu tenho, eu comprei com eles. Olha, realmente, difícil não. Nunca aconteceu comigo deles darem uma dica de um vinho que falaram, esse vinho, mais ou menos, achei médio. Claro, tem uns que são espetaculares, outros são ótimos, mas todos realmente muito interessantes. Mas vamos voltar para cá, Zé. Espera só um pouquinho de vinho, por favor. Nossa, o nariz dele é sensacional, gente. Eu acho que se deixar ele abrir um pouquinho, porque tem 18 de um carvalho, né? Então se deixar alguns minutos... Bota de novo o seu nariz, ele pega quase a taça toda. Você viu? Por isso que a boca da taça tem que ser grande, pra caber a napa aqui do napudo. Mas tem vantagem de ter nariz grande, viu? Não paga imposto para respirar, é ótimo. Eu respiro mais... Por enquanto. Por enquanto, o pessoal da técnica, por enquanto. Por enquanto não tem. Ó, vou bater na mesa aqui porque se pagar eu tô lascado, gente, para não dizer outra coisa que não é adequado aqui no nosso podcast. Mas vamos voltar a falar de diferencial competitivo, né, Zé? E esse é um tema super importante. Eu tenho um cliente, que é uma história super interessante, eu acho que vale a pena a gente pegar esse pedaço de diferencial competitivo, sabe, Zé? É interessante porque eles são uma indústria de confecção. Eles produzem roupas, basicamente. Na realidade, eles são super verticalizados. Eles fazem desde o processo da produção da malha, que nada mais é do que o tecido, né, em rolo. Então, eles produzem a malha, eles fazem o tingimento, fazem a estamparia, quando a malha é estampada. Depois, eles desenham as roupas, cortam, costuram e vendem, né? E claro, quando você fala em roupa, você sempre tem diferenciais competitivos possíveis, que é eventualmente o corte, o desenho, a estampa, não sei o que lá. Mas eu diria que principalmente nas roupas, na grande maioria dos casos, salvo algumas exceções, a marca muitas vezes é um diferencial competitivo, né? Isso nos leva para o assunto do branding, que é uma das discussões que eu tenho justamente com esse cliente, né? Que eles têm roupas sensacionais, de qualidade muito boa, o cliente reconhece, o lojista reconhece, tem estampas legais, cortes bacanas, mas eles sempre tiram muito pouco no fortalecimento da marca. E muitas vezes é o fortalecimento da marca que vai fazer o diferencial. Porque, de novo, o teu produto ou serviço pode ser muito parecido com o teu concorrente. Mas se você tem uma marca forte e desejada, o cliente vai preferir comprar de você. Eventualmente vai estar disposto a pagar até um pouquinho mais caro.
Então, mas como fazer da marca uma marca desejada? E aí você entra na questão de que as grandes marcas, por exemplo, eu gosto muito de um vídeo que eu tenho guardado no meu computador, que eu baixei e salvei, né? Que fala, por exemplo, o que a Coca-Cola vende? Não estou aqui fazendo como Coca-Cola não, mas só para pegar como gancho, né? Pegando a pergunta do Zé, o que a Coca-Cola vende? Você vê que nas propagandas da Coca-Cola, ela nunca fala que ela vende refrigerante, que ela vende bebida, não. Ela vende alegria. Ela vende alegria. Né? Momentos agradáveis. Exato, né? O que a Rolex vende? Ela vende status. Vende status, ela não vende. O que a Harley Davidson vende? Status. A Rolex é status e confiabilidade. Confiabilidade. E a Harley Davidson, o que ela vende? Style. Estilo de vida. Né? Para mim, inclusive, pessoal, eu sempre falo isso para meus clientes. Para mim, a marca que tem o melhor branding de todos que eu conheço chama-se Harley Davidson. Só por uma única razão. É a única marca que eu conheço que sistematicamente as pessoas tatuam a marca na pele. Porque tem outras marcas que você pode encontrar, entre aspas, um maluco ou outro que tatua uma Nike, uma Coca-Cola na pele. Mas Harley Davidson, você pega ali na estrada, passa por um grupo de harleiros, lá 50 harleiros, metade vai ter Harley Davidson tatuado na pele. E o cara faz questão de estar com a roupa da Harley, boné da Harley. Olha a força da marca. Ou seja, o que faz o branding, na verdade, é você contar uma história que gere emoção, que gere conexão com aquele teu público-chave. É muito interessante isso, porque olha só, quando você pega produtos que são meio commodities, como a gente estava falando de roupa, olha como começou a marca Reserva. Exato. E como ela está hoje. E tudo tem a ver com a história que ela contava de meio ambiente, de capacidade de ajudar as pessoas, de ser uma marca a favor das coisas boas para a sociedade. Corretas, vamos dizer assim. Né? Então ela foi montando esse storytelling, né? Esse storytelling. Claro que tem a ver com qualidade do produto. Claro. Não, se o produto for uma porcaria, não adianta criar o maior storytelling do mundo, que não adianta, né? Com tudo isso. Mas foi uma marca que entrou num mercado extremamente competitivo. E com roupas, muitas delas super básicas, né? Vou te dar um exemplo menor. Desculpa, antes deixa eu só falar um caos da Reserva que eu acho que é interessante, que corrobora isso que você falou. Eu comprei outro dia uma roupa da Reserva e quando eu recebi em casa, eu abri a caixa, tinha um bilhetinho escrito à mão. De quem empacotou. Do rapaz que empacotou. Meu nome é José João, eu confesso que eu não lembro mais. Eu embalei esse produto com muito carinho, espero que você goste, no piriri, para. Ou seja, atenção nos detalhes. Isso. Mas eu vou dar um exemplo menor ainda, porque estão falando, você está falando da Reserva, tem investimento e tal. Não, eu vou falar de um sorvete aqui em São Paulo, se não me engano chama Bashir ou alguma coisa assim, que é um cara... Libanês, né? Ele resolveu fazer um sorvete, que by the way não tem nada de espetacular. É gostoso. É bom. É gostoso, ele bom. Não é ruim. Ele não é Exato, não é bom. É espetacular, só que ele resolveu colocar pistache. Assim, chuchar no pistache. E entregar. E serve com um pratinho embaixo, porque o pistache às vezes vai caindo pra você não perder o pistache, né? Eu demorei uns 6 meses para provar. Por causa da fila. Por causa da fila. Porque toda vez que eu passava, era muito. Agora ele já tem 3 ou 4 lojas, já não tem tanta fila e tal. Mas ele fez a marca dele se relacionar com o que ele oferece. Exato. Então você sabe que você for num baixinho, você vai ter o pistache. E posso falar uma coisa? Para mim não é o melhor sorvete. E não é o melhor sorvete de São Paulo. Eu prefiro, por exemplo, outras marcas de sorvete italiano que tem aí, tipo Bacio Gelati, Quetais, Borelli, não sei o que lá, do que Bashir. Mas se eu estou com vontade de comer pistache, é lá que eu vou. Mas voltando para a roupa, olha só que interessante essa questão de marca, né? Tem uma outra empresa que fabrica roupa mais básica ainda que a Reserva. Porque a Reserva ainda tem roupas com estampa, não sei o que lá. Mas, tipo, Insider. Eles fazem o básico do básico, camiseta lisa. Mas tecnológica. Diferencial competitivo. Ou seja, eles perceberam que tem pessoas que têm problema aí. Esse é um problema que eu tenho em casa. Eu tinha, né? Porque agora não tenho mais, porque eu acabo comprando esse tipo de camiseta tecnológica. Eu punho uma camiseta, a Cláudia, minha mulher, quem me conhece, Cláudia, minha esposa, essa camiseta está amassada. E ela, claro, ela está amassada, porque ela estava na gaveta guardada, eu não tenho lugar para ficar pendurando todas as minhas camisetas em arara. Também você guarda vinho, devia guardar camiseta. Eu prefiro guardar vinho. Entendi. Eu prefiro guardar vinho, tipo esse aqui. Então, isso resolve um problema que pra mim era um problema sério, que eu ia pôr uma camiseta pra sair pra almoçar com ela no sábado, no domingo, troca a camiseta que essa tá amassada. Eu falei, escolhe qual que você quer que eu use, porque pra mim tá tudo bem.
Então, eles encontraram um diferencial competitivo para um cliente específico que fala, puxa vida, eu tenho um problema que é na roupa massa e não posso que ela amasse. E não só isso, tem outras características. Por sinal, o pessoal da Insider, se quiserem patrocinar aqui nosso podcast, cara, a gente podem nos fazendo procurar. propaganda, reserva do Bashir, da Insider, vamos parar com essa coisa de fazer propaganda. Aqui, né? Mas nós estamos falando de branding. Então estamos falando de branding, né? Então, por isso, até porque a gente, raramente, eu acho que é a primeira vez que a gente falou marcas aqui no nosso podcast, né, Zé? Mas acho que tem a ver com a história do branding, né? De fortalecimento de marca, que tem a ver com o diferencial competitivo, que é o nosso tema central. Então, só para gente chegar mais ou menos no final do nosso podcast, até porque nós já estamos aqui chegando no nosso horário, né, Zé? De novo, diferencial competitivo é algo que tem que ser reconhecido pelo cliente, tem que ter foco, tem que ter singularidade, eu tenho, os outros não têm, e passa muito pela experiência que o cliente quer ter. Isso passa não só pelo produto em si, mas como a gente falou, eventualmente por aquilo, pelas franjas que estão em volta do produto, como o exemplo que você deu de vendas ou de pós-vendas, e demais pelo branding, pela força da marca. E aí, a força da marca passa por você ter uma boa história para contar, você gerar a emoção no seu cliente e não só ficar falando de propriedade do teu produto ou serviço. E a história, eu acho que, embora ela se conecte bastante com o brand, ela tem um papel muito relevante em relação à credibilidade que você dá para o seu cliente, né? Eu sempre, quando falo da minha empresa, eu costumo falar da história de por que ela foi aberta, que tem a ver com a minha trajetória e tem a ver com o que eu quis fazer quando a empresa foi aberta e o que a gente faz hoje. E eu tenho certeza que a pessoa do outro lado que escuta, ela entende que não, então é confiável. E isso é um diferencial competitivo. E aí, quando você coloca o branding em cima disso, o branding tem que ser responsável de passar essa mensagem para todo mundo. Exato. Né? E aí tem gente que, a gente falou da reserva, coloca um pica-pau ali, que essa é a visão do que é a reserva. Né? E para a gente terminar, eu acho que vale a pena a gente pegar um ganchinho aqui do tema storytelling, porque eu gosto demais de trabalhar com storytelling. Quem me conhece, quem já assistiu uma aula minha, ou mesmo uma palestra, ou eventualmente eu já prestei algum tipo de serviço de consultoria, sabem que eu uso demais o conceito do storytelling, porque você passar um conteúdo, uma informação através de uma história, você disfarça no trem da história um conteúdo relevante e as pessoas gravam muito mais do que simplesmente contar uma metodologia, qualquer coisa do gênero, né? Simplesmente é porque foi assim que a gente aprendeu na vida. Porque você ouvia histórias. Exatamente. Da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio, e você cresceu ouvindo histórias, e na escola você ouvia histórias, e na faculdade você ouvia histórias. Então a gente acabou se habituando nisso. O nosso cérebro é mais apaixonado por histórias do que por coisas efetivas. Né? Exato. E na história você acaba fixando porque você recorda da história aquele conceito e volta atrás. É isso aí. Zé, mais uma vez, um prazer enorme estar com vocês. Red Minds, nosso estúdio, muito obrigado pelo apoio. Bira, Simone, Vino do Sul, muito obrigado pela curadoria e fortalecimento. E como a gente já falou, curte, compartilha, assina, ativa o sininho e comenta aqui embaixo que a gente vai estar muito feliz em receber mensagem de vocês, trocar mensagem com vocês. Comentário é super importante para nós, porque como nós fazemos um trabalho aqui, que é um trabalho de coração, de vontade... De doação, né? Vamos dizer assim. Não quer ganhar dinheiro com isso, nem quer ter prosperidade financeira, é legal a gente ir ajustando os nossos conteúdos por vocês. Então, se vocês puderem comentar, criticar, será um favor pra gente. Se vocês sugerirem conteúdos que a gente não fez ainda, a gente vai abraçar e vai trazer. Porque, de novo, a nossa ideia sempre é trazer histórias da vida real, histórias que a gente viveu, que a gente, de alguma forma, ao longo dessa nossa carreira tão longa que a gente tem profissional, Zé e eu trazemos coisas que a gente, de fato, viveu, que a gente tem propriedade para falar. Beleza? Zé? Saúde! Saúde, pessoal! Obrigado, Zé. Abraço. Até a próxima. Valeu! Saúde, pessoal. Obrigado.